A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Com quem é a nossa luta? Este é o nosso tema de hoje. Sobre isso que eu quero falar. Você já percebeu o quanto é importante você conhecer contra o que você está lutando? Vamos lá para alguns exemplos bem claros. Vamos falar de coisa leve primeiro. Você percebe que vai ter um jogo de futebol. É muito difícil para um técnico de futebol, para um treinador, colocar o seu time para jogar contra o outro time que ele não conhece nada desse outro time. Por isso, geralmente, eles não fazem isso. Ele vai estudar o seu adversário para saber qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco, quem é o melhor atacante que eles têm, qual é o lado mais frágil daquele time para ele poder atacar e assim por diante. Então ele quer conhecer melhor contra quem ele vai jogar. Vamos pensar em coisa um pouquinho mais delicada agora? Uma doença. Você não pode sair por aí tomando medicamento de qualquer jeito só porque você sentiu uma dor em uma parte do corpo. Porque naquela parte do seu corpo tem muita coisa ali dentro. Você não sabe o que é. Você não sabe se aquela dor está vindo, desse órgão ou daquele outro órgão. Você vai precisar saber do que se trata. Aí por isso você vai ao médico e o médico, ao contrário do que a gente gostaria, ele também não vai logo te receitando medicamento. Ele vai te pedir uma bateria de exames. Para depois de fazer os exames, ele vai descobrir contra o que ele vai lutar. Aí sim, ele vai dar um medicamento para poder lutar contra aquela doença, contra aquela enfermidade. Sabe, isso se aplica para demais áreas da vida. Vamos supor, você está enfrentando um problema no seu casamento onde tem discussões constantes, tem brigas constantes. Não adianta você apenas pegar receita de bolo, sabe? Como alguém chega e diz assim, olha, faz uma viagem para que as coisas vão ficar boas. Aí você vai e faz uma viagem com a esposa, né, e tal, e volta, e daqui a pouco os problemas estão lá novamente. Ou alguém diz assim, dá um presente para ela. Ou então diz para a mulher, olha, faz alguma coisa que ele gosta de comer. Saiam para jantar. Isso aí é receita de bolo. Porque funcionou para essa pessoa aqui, não quer dizer que vai funcionar para outra. Isso aqui foi remédio para essa situação, mas pode não ser para aquela outra. Por que eu estou lhe dizendo isso? Escute só. Em Efésios, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que essa leitura nos leva a entender? Que tem certas lutas que nós estamos lutando, achamos que estamos lutando contra uma pessoa, achamos que estamos lutando contra alguém que se levantou contra nós, contra alguém que está nos caluniando, achamos que estamos lutando contra alguém que está querendo tirar o nosso filho da presença da família, contra alguém que está querendo entregar drogas para os nossos filhos. A nossa luta não são contra essas pessoas. Mas, na verdade, a Bíblia está dizendo que essa é uma luta de ordem espiritual. Por isso que tem certos problemas que você enfrenta na sua vida que você não consegue resolver aquela situação de uma maneira convencional. Porque eu sou uma pessoa inteligente, vou resolver. Porque eu sou uma pessoa experiente na vida, vou resolver. Tem coisa que não se resolve dessa forma, a não ser quando você tem entendimento espiritual daquilo e percebe que o ataque que você está sofrendo é um ataque maligno, é um ataque diabólico. E algumas pessoas, quando ouvem sobre isso, elas pensam, nossa, pastor, que viagem,
Isso não existe. Esse negócio de acreditar em diabo. Não, pastor, para com isso. Então deixa eu te fazer só uma pergunta. Você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Porque Deus é que nos afirma e que nos traz a lembrança e o entendimento da existência do maligno. É Ele que nos alerta sobre o maligno. Então, se você acredita em Deus e acredita na palavra dele, como é que você não vai acreditar naquilo que ele está nos alertando, falando para a gente tomar cuidado? Sabe, falar sobre o diabo não é uma invenção de pastor, não é uma invenção de igreja evangélica, é a Bíblia Sagrada que nos alerta. Aliás, como a leitura que eu acabei de te fazer aqui. E uma leitura de algo que foi escrito por alguém inspirado pelo Espírito Santo, mas que também tinha um alto conhecimento teológico. Não era um homem daqueles que a gente poderia chamar de fanático. O apóstolo Paulo era um homem extremamente equilibrado. E ele, sendo tão equilibrado, está nos alertando. A nossa luta não é contra seres humanos. Então tem certos problemas que você está enfrentando na sua vida que é uma luta espiritual. E se é um problema espiritual, você só vence de forma espiritual. Por isso, comece a orar ao Senhor pelas questões que você tem enfrentado. Às vezes até uma questão financeira. Pastor, mas isso é matemática. A questão do dinheiro é uma questão lógica. É algo assim cartesiano. Pois é, mas esse problema financeiro pode ter uma origem diabólica. O maligno pode estar usando coisas para tentar destruir a sua vida, para tentar tirar a sua paz, seja através de uma enfermidade, seja através de um problema financeiro. A Bíblia, ela nos mostra casos onde deixa muito claro que a pessoa que estava enferma, aquela doença, aquela enfermidade era um espírito de enfermidade, era um espírito de doença que estava naquela pessoa. E ela não foi curada quando tomou um remédio, ela não foi curada quando tomou um chá, ela foi curada quando aquele espírito de enfermidade foi repreendido da vida dela. Aí a Bíblia diz, imediatamente a pessoa ficou curada, porque era um espírito de doença. Então, eu gostaria que você parasse para pensar sobre isso, refletir sobre isso, não com fanatismo, mas com atenção, com reverência às coisas de Deus. E observe se certas coisas que têm acontecido na sua casa e na sua família não estão relacionadas com problemas de ordem espiritual. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, cada pessoa que está orando neste momento comigo. E se há alguma questão envolvendo a vida desta pessoa, que seja uma questão de ordem espiritual, que nesse momento o Senhor possa repreender toda obra maligna, toda obra do mal e trazer bênção, paz e prosperidade ao coração de cada pessoa que neste momento está orando comigo. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando sua vida de uma forma muito especial, de uma forma poderosa. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.